Por que tantas igrejas ignoraram um mandamento que o próprio Deus escreveu com seu dedo? Em Êxodo 28, o Senhor nos diz com clareza: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Não é uma sugestão, é uma ordem direta. No entanto, ao longo do tempo, esse mandamento foi relegado, distorcido ou até substituído por tradições humanas. O que está por trás desse silêncio? Porque o sábado, estabelecido desde a criação, foi deslocado no ensino de tantas congregações. Hoje aprofundaremos em 3 verdades bíblicas sobre o sábado que raramente são pregadas do púlpito. Revelaremos os segredos que permanecem ocultos para muitos crentes, mas que têm o poder de transformar nossa relação com Deus. Estás pronto para entender o que Ele reservou para ti no 7º dia da criação? Muitos crentes repetem cada semana que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas poucos param para considerar que, se seu caráter não muda, seus mandamentos também não mudam. Essa verdade tão simples e contundente revela uma contradição oculta por séculos. Se Deus santificou o 7º dia desde o princípio, por que tantos o substituíram por outro? Gênesis 2:2-3 nos entrega uma revelação poderosa, ignorada por gerações. E acabou Deus no dia 7º a obra que fizera, e repousou no 7º dia de toda a obra que fizera. E bendisse Deus o dia 7º e o santificou. Este não é um versículo qualquer, é a primeira vez na Bíblia que algo é declarado santo. Antes do pecado, antes de uma nação eleita, antes de Moisés subir ao Sinai, Deus já havia separado um dia especial. O sábado nasceu no coração da criação, e isso torna muito mais que uma ordenança. É uma declaração do design original de Deus. Não foi Adão quem pediu esse dia, nem Eva quem propôs parar. Foi o próprio Deus quem, após criar a luz, os céus, a terra, os animais e o ser humano, estabeleceu um dia para o repouso. Um dia não por cansaço, mas por deleite. Não por necessidade, mas por propósito. Esse fato inicial transforma nossa compreensão do que significa o sábado. Não é uma carga imposta, nem um mandamento para uma cultura antiga. Não é uma formalidade religiosa. É um lembrete semanal de quem é nosso Criador. É o chamado à comunhão direta com aquele que soprou o fôlego de vida em nossos corpos. O sábado não é apenas uma pausa, é uma cita divina estabelecida desde a origem. Muitos argumentam que o sábado é uma lei judaica, mas isso ignora completamente seu contexto verdadeiro. O sábado não nasceu no Sinai, nasceu no Éden. Não foi parte de uma lei temporal, mas do ciclo perfeito que Deus desenhou antes do pecado entrar no mundo. Se o sábado foi santificado quando tudo era perfeito, por que eliminá-lo agora, num mundo quebrado que clama por restauração? No Éden não havia mandamentos escritos, mas havia ordem, propósito e relação direta com Deus. O sábado foi dado como um presente para fortalecer essa relação. Um espaço sagrado que une o Criador à sua criação. Jesus confirmou essa verdade em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa afirmação desarma a ideia de que o sábado era só para os israelitas. Jesus não disse que foi feito para os judeus, disse que foi feito para o homem, para a humanidade inteira. Desde Adão até a última geração, o sábado é um presente que nos lembra a quem pertencemos. É um sinal de identidade, de dependência, de confiança. No mundo onde a ansiedade, a produtividade e o afã dominam milhões de vidas, Deus nos chama a parar, a respirar, a lembrar que não fomos criados para o desempenho, mas para a comunhão com Ele. Muitos esqueceram que antes do pecado já existia o sábado. Isso muda tudo, pois, se foi santificado antes do pecado corromper a terra, é parte do design eterno de Deus. Quando Cristo voltar e tudo for restaurado, o sábado ocupará novamente seu lugar de honra. Não por obrigação, mas por ser parte do ritmo do céu. Isaías 66:22-23 o afirma com clareza. Como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor. Assim permanecerá a vossa descendência e vosso nome. De mês em mês e de sábado em sábado, virão todos a adorar diante de mim. Isso não é uma metáfora, é uma revelação do futuro eterno.
O sábado não foi eliminado, nem será substituído. Está presente desde o princípio e estará até o fim. Mas então, por que tantas igrejas o ignoraram ou substituíram? A resposta não está na palavra, mas na tradição. Ao longo dos séculos, a verdade do sábado foi obscurecida por decisões humanas, conveniências políticas e uma desconexão progressiva com o coração de Deus. No entanto, a Bíblia nunca mudou, e se a Escritura permanece, também permanece o chamado. O sábado segue ali, esperando ser redescoberto por aqueles que desejam alinhar-se com o design original do Criador. O inimigo trabalhou arduamente para apagar essa verdade, pois sabe que o sábado é mais que um dia. É um sinal de autoridade divina, uma linha que separa o sagrado do comum, o eterno do passageiro. O sábado nos obriga a parar e declarar, sem palavras, que Deus é nosso provedor, que não dependemos de nosso esforço, que o mundo pode girar enquanto descansamos em sua presença. Essa é uma verdade revolucionária num sistema que nos ensina a viver acelerados, exaustos e autossuficientes. Guardar o sábado é um ato de rebelião espiritual contra o ritmo frenético do mundo. É uma proclamação de que nossa vida não se mede por quanto produzimos, mas por quanto confiamos. Em Êxodo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos, dedica mais palavras ao 4º mandamento, o do sábado, que a qualquer outro. Por quê? Porque ele sabia que esse mandamento seria esquecido, deslocado, minimizado. Por isso não só o deu, mas o explicou: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é repouso para o Senhor teu Deus. Não diz que é repouso para os judeus, nem para os antigos, nem para os que viviam sob a lei. É repouso para o Senhor teu Deus. Um dia separado não por cultura, mas por devoção. Um espaço desenhado para nos devolver a perspectiva perdida entre a rotina e o ruído. Quando esquecemos o sábado, não só ignoramos um mandamento, ignoramos uma parte essencial de nossa identidade como filhos de Deus. Cada vez que o sol se põe na sexta-feira e começa o 7º dia, Deus estende um convite silencioso: vem repousar em mim. O sábado é sua forma de nos lembrar que fomos criados para algo além de trabalhar e sobreviver. Fomos criados para habitar em sua presença, para desfrutar de uma comunhão viva e constante com Ele. Esse encontro, em sua forma mais pura, foi estabelecido no Jardim do Éden, antes que o pecado nos separasse. Adão e Eva não precisavam de um templo, pois todo o Éden era um lugar de encontro com Deus. Não precisavam de um sistema sacrificial, pois viviam em harmonia completa com seu Criador. Mas precisavam do sábado, porque mesmo na perfeição, Deus viu a necessidade de um dia de comunhão especial. Esse único fato deveria nos fazer refletir profundamente. Se no paraíso havia sábado, como podemos pensar que hoje não o precisamos? Num mundo ferido, quebrado e cada vez mais afastado de Deus, o sábado não é só útil, é urgente. É uma tábua de salvação espiritual que nos devolve à origem, nos alinha com o céu. Nos faz lembrar que ainda somos parte de um design sagrado. Muitos crentes vivem com uma fé incompleta, não por falta de amor a Deus, mas por serem privados de verdades fundamentais. O sábado é uma dessas verdades. Não é casual que esteja no centro dos 10 mandamentos, como uma âncora entre a relação com Deus e a relação com os outros. É o mandamento que une o céu à terra, nossa adoração vertical ao nosso descanso horizontal. O sábado não nos afasta do mundo, nos prepara para servi-lo melhor. Não nos separa de nossas responsabilidades. Nos lembra que Deus é quem sustenta todas as coisas. A verdadeira restauração começa quando voltamos ao princípio, ao design original de Deus. Antes de qualquer pacto, antes de qualquer lei, Deus já havia estabelecido um dia para se encontrar conosco. Não o fez porque precisava de adoração, mas porque nós precisamos de direção. Cada semana o sábado nos convida a reordenar prioridades, redirecionar afetos, renovar a fé. É o ponto de partida para uma vida vivida com propósito e dependência. Muitos testemunhos mostram como guardar o sábado transformou vidas. Pessoas presas em rotinas sem sentido
Casamentos desgastados, jovens sem rumo, encontraram no sábado um refúgio. Um empresário que trabalhava sem parar relatou que, ao observar o sábado, sua ansiedade desapareceu. Sua empresa prosperou mais que nunca. Uma mãe solteira encontrou no sábado o único momento de paz numa semana cheia de lutas. Jovens afastados de Deus redescobriram seu chamado ao honrar esse dia. Essas histórias não são coincidência, são o resultado de caminhar no design divino. Voltar ao sábado não é legalismo, é lealdade. Não é imposição, é um convite a regressar ao ritmo do céu, a deixar Deus marcar nossos tempos. Num mundo que diz menos faz mais, corre mais, rende mais, Deus diz, para, repousa, lembra. Esse chamado iniciado no Éden segue vigente hoje. O sábado não é uma carga, é uma bênção perdida, esperando ser redescoberta. Quando fazemos algo profundo acontece, não só mudamos nossas agendas, mudamos nossas vidas. E se o segredo para uma fé mais profunda, para uma relação mais viva com Deus, estivesse escondido nesse dia que tantos esqueceram? E se o retorno ao sábado fosse o primeiro passo para voltar ao coração de Deus? A resposta esteve desde o princípio, esperando ser abraçada com fé, obediência e amor. Porque o que Deus estabeleceu no Éden, ninguém tem autoridade para mudar. E o que Ele santificou o homem, não tem direito de profaná-lo. Durante séculos, muitos aceitaram como verdade o que nunca foi ensinado por Jesus. Uma das maiores distorções é a ideia de que o sábado perdeu valor porque Cristo o aboliu ou substituiu por outro dia. Essa crença, sustentada mais pela costume que pela Escritura, nublou a compreensão do caráter de Jesus. Mas ao examinar os evangelhos, o que encontramos é radicalmente diferente. Jesus não só respeitou o sábado, Ele o viveu, honrou e defendeu como instituição divina. Lucas 4,16 o diz com clareza. Veio a Nazaré, onde fora criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga conforme seu costume. Não foi uma exceção ou coincidência. Era um hábito, um ato constante de sua vida. Jesus nasceu numa cultura que recebera o sábado como herança divina. Mas seu enfoque não era de cumprimento frio ou ritualista. Enquanto os fariseus usavam o dia santo para controlar e oprimir com regras humanas, Jesus o utilizava para restaurar, ensinar e curar. Em Mateus 12, por exemplo, ocorre um confronto com os líderes religiosos. Os discípulos colhiam espigas no sábado, e para os fariseus isso equivalia a profaná-lo. Mas Jesus responde com palavras que ressoam até hoje. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Com essa declaração, Ele não só reafirma sua autoridade sobre o sábado, mas confirma sua vigência. Não disse que o sábado fora abolido, disse que Ele era seu Senhor. Não o anulou ou reivindicou. No mesmo capítulo, Jesus entra na sinagoga e vê um homem com a mão seca. Sabendo o que pensavam os fariseus, pergunta: é lícito, nos dias de sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Ele se calame e ele, com compaixão e autoridade, cura o homem. Esse ato carrega uma mensagem clara. O sábado não foi criado para ser uma prisão religiosa. Foi feito para ser um canal de vida, de restauração, de bondade. Jesus não violava o sábado, devolvia-lhe seu sentido original. Enquanto os homens o encheram de normas vazias, Ele o encheu de propósito. Enquanto o tornaram carga, Ele o restaurou como bênção. É fundamental entender que Jesus nunca deixou de guardar o sábado, nem o substituiu pelo primeiro dia da semana. Ao longo de todo o seu ministério, sua prática foi clara e consistente. Mesmo na morte, seu corpo repousou na tumba durante o sábado e ressuscitou ao amanhecer do primeiro dia. Isso não foi casualidade, foi cumprimento perfeito. Lucas 23:56 confirma que as mulheres que preparavam especiarias para ungir seu corpo descansaram no sábado, conforme o mandamento. Nem no momento de maior dor e urgência omitiram a observância do sábado. Isso demonstra que o mandamento seguia sendo respeitado, mesmo após a crucificação.
Jesus, ao falar dos eventos futuros sobre a destruição de Jerusalém, menciona o sábado como referência válida. Em Mateus 24:20, diz: Orai para que vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Esse versículo, pronunciado anos antes da destruição do templo, não foi uma formalidade. Era uma instrução profética, mostrando que o sábado seguiria significativo para os seguidores de Cristo. Se o sábado tivesse perdido seu valor, por que advertir os discípulos a orarem para não fugir nesse dia? Em nenhuma parte dos evangelhos Jesus sugere que o sábado foi abolido. Não há uma palavra sua que diga que o domingo deve ser considerado um novo dia de adoração. Não existe instrução para mudar o dia santo. O que Jesus fez foi denunciar a hipocrisia que o tornara uma carga opressiva, e ao mesmo tempo devolver-lhe seu caráter sagrado. Em Marcos 3, quando cura outro homem no sábado, os fariseus buscam destruí-lo. Esse confronto mostra que o conflito não era com o mandamento, mas com a interpretação humana que o distorcia. Jesus não só ensinou com palavras, suas ações refletiam respeito ao sábado como parte essencial de uma vida consagrada. Em João 5, ao curar um homem no tanque de Betesda durante o sábado, é acusado pelos líderes religiosos. Responde dizendo que o Pai trabalha até agora, e ele também. Essa afirmação não é uma desculpa para desobedecer o sábado, mas uma declaração de que o sábado não se limita à inatividade física. É um dia para obras que refletem a vontade divina. Jesus não fazia sua obra, mas a do Pai, e o sábado era o contexto perfeito para manifestá-la. A ideia de que Jesus aboliu o sábado não resiste a um exame honesto das Escrituras. Ao contrário, sua vida confirma o valor do sábado como instituição permanente e relevante. Desde o início ao fim de seu ministério, o sábado foi parte de sua prática e ensino. Isso não deveria surpreender, pois Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. De certo vos digo que, até que passem o céu e a terra, nem um jota ou tilde passará da lei. O céu e a terra seguem aqui, e com eles a validade dos mandamentos, incluindo o sábado. Quando examinamos as ensinanças de Jesus, vemos que ele nunca agiu contra a lei de Deus. Ao contrário, elevou seu significado, chamando a obediência do coração não só ao cumprimento externo. Nesse contexto, o sábado não é uma formalidade, é uma experiência viva. É uma forma de alinhar-se com o ritmo do reino, um testemunho silencioso, mas poderoso. Seguir a Jesus implica imitar seu exemplo, e seu exemplo com o sábado é inquestionável. Ignorar isso é ignorar uma parte essencial de seu testemunho. E ao ignorar essa parte, obscurece-se uma das portas mais profundas para a comunhão com Deus. Em Isaías 58, 13 e 14, Deus nos dá uma visão do que significa honrar o sábado. Se desviares do sábado teu pé, de fazer tua vontade no meu dia santo, e o chamares deleitoso, santo, glorioso do Senhor, então te deleitarás no Senhor. Esse é o espírito que Jesus viveu e ensinou. Seguir a Jesus não é só amá-lo, é valorar o que ele valorou, viver como ele viveu. O sábado não foi uma prática cultural para Jesus, foi uma expressão de conexão com o Pai. Uma oportunidade de ensinar com poder, manifestar misericórdia e verdade. Negar a vigência do sábado é negar a continuidade entre criação e redenção. É cortar o fio que une o princípio ao fim. Pois assim como Jesus participou da criação do mundo, João 1:3, também participou da santificação do sábado. O mesmo que disse, haja luz, disse, e repousou no sétimo dia. Na terra não se afastou desse design e sua coerência é perfeita. Hebreus 13:8 afirma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele é o mesmo, sua visão do sábado também o é. Sua invitação a encontrar repouso nele segue válida, e esse repouso inclui um dia concreto, apartado por Deus. O sábado foi defendido por Jesus, não rejeitado, honrado, não ignorado, santificado, não secularizado. Qualquer tentativa de apagar esse exemplo vai contra o testemunho claro dos evangelhos.
Quando a igreja olha para as Escrituras com honestidade, encontra uma verdade viva, vibrante e poderosa. O sábado, como Jesus o viveu, segue sendo um refúgio espiritual para quem deseja caminhar em obediência. É tempo de ver Jesus não só como Salvador, mas como Mestre, modelo de vida. Segui-lo é fazê-lo em todos os aspectos, incluindo sua relação com o sábado. Não se trata de regras, mas de relação, não de legalismo, mas de lealdade. Em cada sábado, essa lealdade encontra expressão. Jesus não veio destruir o sábado, veio enchê-lo de vida. Quem o segue deve fazer o mesmo. Quando a luz da verdade foi revelada desde o começo do tempo, suplantá-la exige mais que ignorância. Exige intenção. Mudar o que Deus estabeleceu como eterno não ocorre por acidente. É uma decisão sistemática que busca alterar o curso da adoração. Assim ocorreu com o sábado, santificado pelo Criador no Éden, confirmado por Jesus como Senhor do sábado. Séculos depois, foi substituído por uma autoridade humana que ousou modificar o que foi escrito com o dedo de Deus. O câmbio do sábado para o domingo não foi instruído por Cristo, nem aprovado pelos apóstolos, nem anunciado pelo Espírito Santo. Foi uma transição sutil, mas profunda, parte de um afastamento progressivo da palavra. Em Daniel 7:25, o profeta, inspirado pelo Espírito, revela uma advertência alarmante. E falará palavras contra o Altíssimo e quebrantará os santos do Altíssimo. E pensará em mudar os tempos e a lei. Essa profecia não descreve uma simples oposição teológica, descreve uma arrogância espiritual, tão grande que ousa tocar o intocável, mudar o calendário sagrado que Deus estabeleceu. O sábado, o único mandamento dos 10 diretamente ligado ao tempo, torna-se alvo natural dessa distorção. Esse câmbio não foi imediato, nem declarado abertamente no início. Foi resultado de séculos de fusão entre poder político e influência religiosa. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus continuaram observando o sábado. Atos 17:2 registra que Paulo, segundo seu costume, pregava no sábado. Atos 18:4 mostra que o fazia todos os sábados, persuadindo judeus e gentios. Mas com o tempo, à medida que o cristianismo ganhou visibilidade no Império Romano, surgiu a necessidade de se diferenciar dos judeus. O crescente antissemitismo abriu a porta para que algumas comunidades cristãs enfatizassem o primeiro dia da semana, não como instrução divina, mas como estratégia de conveniência. Esse processo se intensificou no século V, imperador Constantino. Em 321 DC, Constantino proclamou uma lei ordenando o descanso dominical. Esse edito não surgiu das Escrituras, nem de uma revelação divina, mas de interesses políticos. Buscava unificar o império sob uma prática comum, misturando a veneração do mito dia do sol pagão com uma versão modificada do cristianismo. A lei dizia que todos os juízes, habitantes das cidades e trabalhadores descansassem no menos venerável dia do sol. Embora apresentada como medida civil, influenciou profundamente a prática religiosa. Afastando a igreja do modelo bíblico, o Concílio de Laodiceia, por volta de 364 DC, confirmou esse desvio. Declarou que os cristãos não deviam judaizar descansando no sábado, mas honrar o domingo como dia do Senhor. Esse mandato não foi respaldado pelas Escrituras, mas imposto por uma autoridade eclesiástica já distanciada do fundamento apostólico. Se o que Deus santificou na criação proclamou no Sinai e reafirmou com Jesus foi substituído por tradição, a mudança não foi trivial. Não foi apenas uma alteração de calendário. Foi uma mudança no coração da adoração. O sábado, como dia santificado, era um sinal entre Deus e seu povo. Êxodo 31:13 declara: Meus sábados guardareis, porque é sinal entre mim e vós por vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ao ser substituído, esse sinal se diluiu, perdendo a consciência do tempo apartado por Deus. O que foi introduzido em seu lugar carece do respaldo bíblico que sustenta os outros mandamentos. Nenhum texto das Escrituras declara que o sábado foi abolido.
Nenhum afirma que o domingo foi santificado por Deus. As referências ao primeiro dia, embora presentes, não o apresentam como dia de repouso ou adoração instituído por mandato divino. Em João 20, Maria Madalena vai ao sepulcro no primeiro dia, mas não se diz que era um dia santo. Em Atos 27, há uma reunião ao anoitecer do primeiro dia, mas sem mandato que estabeleça esse dia como repouso. Nenhum apóstolo ensinou uma transição do sábado ao domingo como parte do novo pacto. Esse ensino nasceu fora das páginas da Bíblia. Em Apocalipse 14, o mensaque do terceiro anjo chama a adorar o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa frase remete diretamente ao quarto mandamento, que diz que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. O chamado a adorar o Criador é também um chamado a reconhecer sua sinal de criação, o sábado. Substituí-lo por outro dia é desviar a adoração para uma direção não estabelecida por Deus. É aceitar uma sinal imposta pelo homem em lugar da sinal eterna do Criador. O impacto espiritual desse câmbio foi profundo. Conduziu gerações de crentes a uma forma de adoração que, embora sincera, não está enraizada no mandamento divino. Essa diferença não é trivial. Em João 4, 23-24, Jesus declara que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. A verdade não é flexível, não se adapta à cultura ou às decisões humanas. A verdade é eterna, e quando conhecida exige uma resposta. Aceitar o câmbio do sábado ao domingo sem base bíblica é ceder à autoridade humana sobre a palavra. Provérbios 36 adverte: não acrescenteis as suas palavras para que não vos repreenda e sejais achado mentiroso. Qualquer alteração, por mais razoável que pareça, torna-se transgressão quando contradiz a vontade revelada de Deus. O sábado, como parte dos 10 mandamentos, não pode ser separado sem afetar a integridade da lei. Muitos herdaram essa prática sem questioná-la, sem escrutinar as Escrituras, sem pedir discernimento ao Espírito Santo. Mas Atos 17:30 diz: Deus, tendo passado por altos tempos da ignorância, agora ordena que todos se arrependam. Arrepender-se não é só abandonar o pecado visível. É voltar à verdade e restaurar o que foi distorcido. Isso inclui o sábado. Voltar ao dia que Deus santificou é um ato de fidelidade. É reconhecer que sua palavra tem mais peso que qualquer tradição. O inimigo trabalhou séculos para esconder essa verdade, pois sabe que o sábado é um sinal de lealdade. Quando substituído, debilita o vínculo que conecta o crente ao Criador. Enquanto essa conexão se perde, abrem-se portas para confusão e engano. Por isso, Apocalipse apresenta uma última geração que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não é uma fé genérica nem uma obediência parcial. É uma entrega total que inclui o respeito a cada palavra pronunciada por Deus, incluindo lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Essa verdade permaneceu escrita nas Escrituras, sem ser apagada ou modificada pela inspiração divina. As tábuas do pacto com os 10 mandamentos foram colocadas dentro da arca, no lugar santíssimo. Deuteronômio 10:2 diz que foram escritas pelo dedo de Deus. Nenhum outro documento na Bíblia tem esse nível de autoridade. O sábado não é uma opção. É um mandamento que emana do trono de Deus, inscrito em pedra para sinalizar sua imutabilidade. Voltar ao sábado é rejeitar o que o sistema humano estabeleceu e abraçar o que o Criador ordenou. Não por tradição nem por cultura, mas por convicção bíblica. É reconhecer que a adoração verdadeira não se baseia em sentimentos, mas em verdade. Essa verdade esteve desde o princípio, esperando ser reconhecida, obedecida e vivida. A restauração do sábado não é uma reforma menor. É preparação para os tempos finais. É parte essencial do Evangelho eterno, a ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. É um convite a sair da confusão religiosa e voltar ao fundamento da palavra. O sábado não é o centro da salvação, mas é a evidência da transformação que a salvação produz. É um fruto visível de um coração obediente, uma prova de fidelidade num tempo em que a verdade é relativizada. A história não muda o que Deus estabeleceu. A costume não anula a palavra. O que foi santificado no Éden
segue sendo santo hoje. Embora o mundo tenha esquecido esse dia, o céu o reconhece como sinal da criação, do pacto, da adoração genuína. Não foi Deus quem mudou o sábado, foi o homem. E o que o homem mudou, Deus agora chama restaurar. Porque ao restaurar o sábado, restaura-se a conexão com o Criador. Essa restauração é essencial para caminhar em obediência num tempo de definições espirituais. Quando uma verdade foi distorcida por séculos de tradição, o primeiro passo é olhar novamente com olhos limpos. O sábado, mais que um mandato gravado em pedra, é uma expressão do caráter de Deus. Não foi criado para oprimir, mas para liberar. Não foi dado para restringir, mas para restaurar. A ideia de que guardar o sábado é legalismo foi semeada não pelas Escrituras, mas por interpretações nascidas do desconhecimento. Jesus o declarou com clareza. O sábado foi feito por causa do homem. Marcos 2:27, foi feito para bendizer, não para controlar, para o ser humano, não para encerrá-lo num sistema sem alma. A forma como Jesus viveu o sábado desmonta qualquer noção de que esse dia foi desenhado para carga ou castigo. Ele o usou para curar, ensinar, restaurar o que estava quebrado. Nunca o viveu como imposição vazia. Cada vez que enfrentava a rigidez religiosa, devolvia ao sábado seu sentido original. Em Mateus 12, quando os fariseus acusam seus discípulos por colher espigas no sábado, Jesus apela à misericórdia. A necessidade ao propósito superior. Ao curar um homem com a mão seca, declara que é lícito fazer o bem no sábado. Não só afirmava um princípio, revelava a essência do dia santo. Um espaço de cura, bondade e renovação. O problema nunca foi o sábado, mas a forma como os homens o esvaziaram de significado. Por isso, Jesus confrontou não o mandamento, mas a tradição. Em Isaías 58, 13 e 14, descreve-se a atitude correta para o dia do Senhor. Se desviares do sábado teu pé de fazer tua vontade no meu dia santo, então te deleitarás no Senhor. O deleite e o sábado não são opostos, são complementares. O verdadeiro sábado não oprime, eleva. Não limita, orienta. Não separa, reconcilia. O ritmo acelerado da vida moderna desfigurou a capacidade humana de parar. Vivemos numa cultura que glorifica a produtividade, mede o valor pelo rendimento, empurra as pessoas a uma corrida sem fim. Em meio a esse caos, Deus oferece uma pausa sagrada. Uma oportunidade para lembrar que não somos escravos do tempo, da agenda ou das expectativas do mundo. O sábado é um ato de fé que diz: não preciso correr porque Deus já proveu. É uma declaração de confiança na suficiência divina. É uma forma de afirmar com a vida o que a boca professa. Deus é o provedor, o sustentador, o dono do tempo e da alma. Quem o vê como imposição não entendeu seu propósito. O sábado não é uma prova de resistência espiritual. É um convite a descansar no amor de Deus. Não exige, oferece. Não impõe, presenteia. O mesmo Deus que trabalhou 6 dias na criação parou para marcar um ritmo, estabelecer um modelo. Em Gênesis 2:3, revela-se que Deus bendisse o 7º dia e o santificou. Bendizer significa conceder um favor especial. Santificar é separar. Ele o fez santo não porque precisava, mas porque sabia que nós precisaríamos. Desde o princípio, o sábado foi uma provisão de amor. Nada nas Escrituras sugere que o sábado é um símbolo de escravidão religiosa. O que escraviza é o pecado. O que liberta é a obediência nascida do amor. João 14,15 expressa com simplicidade: se me amais, guardai os meus mandamentos. Não se trata de observar o sábado para ganhar méritos, mas de vivê-lo como resposta de gratidão. Porque entendemos quem é Deus, queremos seguir seu caminho. Porque reconhecemos sua autoridade, alinhamo-nos com sua vontade. E sua vontade inclui um dia de descanso, não como dever frio, mas como expressão tangível de nossa relação com Ele. No Antigo Testamento, Deus via o sábado como um dom para seu povo. Em Êxodo 16, antes do mandamento ser dado no Sinai, Deus instrui os israelitas a coletar maná por 6 dias.
No sétimo, descansar, proveu o dobro no sexto dia, para que não trabalhassem no sétimo. Essa provisão milagrosa mostra que o sábado não era carga, mas um presente sustentado pela fidelidade divina. Não havia escassez, havia abundância, justamente por obedecerem. Quando se respeita o ritmo de Deus, não há perda, há bênção. Quando se caminha em seu design, não há vazio, há plenitude. O salmista compreendia isso ao declarar que melhor é um dia nos átrios de Deus que 1000 fora deles. O sábado, como dia separado, é uma forma de habitar nesses átrios. É uma cita semanal com o Criador, uma oportunidade para redirecionar o coração, para lembrar a identidade e reconectar com o propósito. Não é um dia para inatividade vazia, mas para atividade significativa. Para dedicar tempo ao eterno, ouvir a voz de Deus, sem o ruído cotidiano. É uma adoração que não se limita a cânticos, mas se expressa na entrega do tempo, do corpo, do pensamento. Na vida do crente, a adoração não deve se reduzir a eventos pontuais. Deve impregnar cada aspecto da existência. E o sábado é uma plataforma desenhada por Deus para intensificar essa adoração. É uma interrupção santa, um respiro ordenado, uma oportunidade de viver o sagrado de forma concreta. Quem o observa como obrigação não captou sua beleza. Quem o evita por temor ao legalismo perdeu a chance de ser renovado. O sábado não compete com a graça, a confirma. Pela graça, somos convidados a repousar. Pela obra consumada de Cristo, entramos no descanso de Deus. Não só espiritualmente, mas fisicamente, emocionalmente, relacionalmente. Hebreus 4 fala de um repouso que permanece para o povo de Deus. Esse repouso que antecipa o descanso eterno se vive cada semana na experiência do sábado. Há uma razão pela qual o inimigo tentou apagar esse dia da consciência cristã. O sábado não só aponta ao Criador, também aponta ao Redentor. Não só lembra a obra da criação, aponta a obra da redenção. Cristo morreu numa sexta, repousou na tumba durante o sábado e ressuscitou no primeiro dia. Esse repouso na morte foi uma expressão suprema de sua entrega. Seu descanso foi no sábado, o mesmo dia santificado por Deus na criação. O sábado une os dois grandes atos da história divina, criação e redenção. É um ponte entre a origem e o destino, um eco semanal de dois momentos que mudaram tudo. Negar o valor espiritual do sábado é negar um dos recursos mais poderosos que Deus deu para sustentar a fé num mundo que desvia a atenção constantemente. Não é casual que, nos tempos finais descritos em Apocalipse, a adoração seja um tema central. A quem adoramos? Como adoramos? Que sinal mostra nossa lealdade? O sábado responde sem palavras. É uma declaração silenciosa de fidelidade. É uma marca visível de quem tem autoridade em nossa vida. Essa autoridade não é definida pela tradição, mas pela palavra. Restaurar o sábado não é voltar ao legalismo, é abraçar o ritmo do reino. Jesus não veio abolir o sábado, veio resgatá-lo do esquecimento e do abuso. Viveu-o com liberdade, sentido e gozo. E quem o segue está chamado a fazer o mesmo. Não como requisito para a salvação, mas como evidência de ter sido salvo. Porque o amor a Deus se demonstra também em como respondemos à sua voz. E sua voz segue dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O descanso não é um luxo, é uma necessidade. Quando vivido em obediência ao mandamento de Deus, torna-se uma fonte de renovação espiritual insubstituível. O mundo oferece 1000 formas de entretenimento, mas nenhuma enche a alma como o sábado. Porque não se trata de descanso vazio, mas de descanso com propósito. Um descanso que não evade a realidade, mas a transforma. Um descanso que não desconecta do mundo, mas reconecta com o céu. Cada sábado é uma oportunidade de experimentar na terra o antegozo do eterno. É uma sinal profética do que virá. Isaías 66:23 o diz sem ambiguidades. De mês em mês e de sábado em sábado virão todos a adorar diante de mim, diz o Senhor. Se o sábado é parte da adoração eterna, como pode ser descartado agora?
Se será vivido pelos redimidos na eternidade, por que não vivê-lo já como preparação? O sábado não é o obstáculo, é o caminho. Não é o problema, é parte da solução. Quando vivido como foi desenhado, transforma não só o dia, mas a vida inteira. Dá ordem ao tempo, profundidade à adoração, descanso a um coração fatigado pelo ruído do mundo. O sábado não é uma sombra do passado, é uma luz que guia ao futuro. Essa luz segue brilhando para quem está disposto a recebê-la. Quem entende o propósito do sábado não pergunta se é obrigatório. Pergunta como pôde ignorá-lo por tanto tempo. Uma vez experimentado como Deus o desenhou, torna-se indispensável. Não como carga, mas como deleite. Não como mandato externo, mas como anelo interno. O sábado é uma expressão do amor de um Deus que quer ser conhecido, celebrado. Esse amor não se impõe, se revela, se entrega, se vive. Cada sábado é uma oportunidade de recebê-lo e responder com gratidão, obediência e descanso verdadeiro. A fidelidade a Deus não se mede só por palavras ou emoções momentâneas. Manifesta-se nas decisões diárias, nos atos concretos que revelam a quem o coração pertence. O sábado, longe de ser um simples dia no calendário, foi estabelecido por Deus como sinal dessa fidelidade. Uma marca visível que distingue os que honram seu nome. Desde os primeiros livros da Escritura, esse princípio se revela como parte essencial do pacto entre Deus e seu povo. Em Êxodo 31:13, o Senhor diz: "Falarás aos filhos de Israel, guardareis meus sábados, porque é sinal entre mim e vós por vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica." Não é uma simples observância, é um sinal, uma identificação espiritual, um selo. Reflete quem tem autoridade sobre a vida do crente. Deus não deixou ao acaso a forma como seus filhos devem se relacionar com Ele. Ao longo das Escrituras, o sábado aparece como um lembrete constante dessa relação única. Quando o povo se afastava de Deus, também se afastava do sábado. Quando a fé era restaurada, o sábado era reinstaurado. Em Ezequiel 20:12, o Senhor declara: "Dei-lhes também meus sábados para que fossem sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica." A conexão entre o sábado e a santificação é direta. Não é um mandamento isolado, mas uma expressão do pacto. O sábado não é só um dia para deixar de trabalhar, é um dia para afirmar a pertença a Deus, para renovar o compromisso com sua vontade e proclamar que Ele transforma o coração. Num mundo onde tantas vozes competem pela atenção do crente, o sábado se levanta como uma declaração firme de lealdade. Cada vez que se separa esse dia para Deus, disse que o Criador tem prioridade sobre o tempo, os planos, os desejos pessoais. É uma forma concreta de render o controle, reconhecer que não se vive para si, mas para aquele que deu vida e propósito. Guardar o sábado não é um simples ato religioso. É uma forma viva de adoração. É um ato profético que aponta Deus como soberano e o crente como parte de um povo separado. Na história bíblica, os momentos de restauração espiritual mais profundos estiveram ligados ao redescobrimento do sábado. Neemias, ao liderar a reconstrução de Jerusalém, enfrentou uma geração que perdera o sentido do dia santo. Em Neemias 13:15 e 18, ele repreende o povo por profaná-lo e restaura sua observância. Não era uma reforma superficial, era uma volta à raiz da identidade como povo de Deus. Onde o sábado é restaurado, também o é a consciência da santidade divina, do chamado, da missão. Nos tempos finais, quando os sinais do retorno de Cristo se manifestam com clareza, a fidelidade ao sábado será um ponto de definição. O conflito entre a obediência a Deus e a obediência a sistemas humanos alcançará seu ápice, e nesse conflito, o sábado ocupará um lugar central. Apocalipse 14:12 descreve: "Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus." Não é uma fé vazia, nem uma obediência seletiva, é uma fidelidade completa, visível. Dentro dessa fidelidade está o reconhecimento do dia que Deus separou como sinal perpétuo de seu pacto. Num tempo em que práticas religiosas foram moldadas pelo costume,
O sábado permanece como um chamado à origem. Não é uma prática antiquada, é uma sinal viva, um lembrete semanal de que Deus segue santificando. Romanos 12:2 exorta a não nos conformarmos a este século, mas a sermos transformados pela renovação do entendimento. Essa renovação implica reconhecer o que Deus declarou santo, não se deixando levar pelo que a cultura normalizou. A observância do sábado é um ato contracultural numa sociedade que promove movimento constante. Apartar um dia inteiro para Deus requer convicção, clareza espiritual, valentia. Não é uma prática passiva, é uma postura ativa frente à vida. É rejeitar a lógica do mundo para abraçar o ritmo de Deus. É colocar à prova a fé no cotidiano, confiando que, ao honrar o que Deus ordenou, experimenta-se seu favor. A sinal estabelecida por Deus no sábado não se desvaneceu. Segue marcando a vida dos que desejam ser fiéis. Segue diferenciando entre o comum e o santo. Embora muitos o tenham esquecido, o chamado segue vigente. Isaías 56 escreve uma promessa para os estrangeiros que se unem ao Senhor, guardam o sábado e se mantêm firmes em seu pacto. Deus não restringe esse dia a um grupo étnico, estende-o a todo aquele que deseja ser parte de seu povo. Sua casa será casa de oração para todos os povos, e o sábado será parte dessa adoração universal. Reconhecer o sábado como sinal do pacto é mais que uma doutrina, é uma forma de viver sob o senhorio de Deus. É caminhar numa direção que o mundo não entende, mas que o céu respalda. É antecipar cada semana a adoração que será plena na eternidade. Nesse dia separado, a alma se alinha com o design divino, o coração se esvazia do terreno e se enche do eterno. A vida volta a girar em torno de quem deve ocupar o centro. Deus não deixou esse dia para ser interpretado por conveniência ou substituído por preferência. Deixou-o como uma marca, e quem carrega essa marca o faz por revelação, não por obrigação. Porque viu no sábado mais que uma data, viu uma cita com o Criador, uma expressão do pacto, uma sinal de identidade. Essa sinal não perdeu seu poder, segue sendo a linha que distingue os que caminham conforme a palavra. Dos que seguem seus próprios caminhos, é o eco do Éden, o reflexo do reino, o ritmo de um povo separado para Deus. O sábado não é uma instituição que expira com o tempo, nem uma sombra que desaparece com a cruz. É uma manifestação do caráter eterno de Deus, um princípio que transcende dispensações. Ancorado na própria natureza do Criador, se foi santificado no Éden e reafirmado no Sinai. Se foi vivido por Jesus e respeitado pelos apóstolos, também será parte da adoração futura. Quando tudo for restaurado, o plano de Deus não termina com a redenção da humanidade. Culmina na restauração completa de seu design original, e nesse design o sábado permanece. Como um dia consagrado, um encontro sagrado que seguirá tendo lugar na eternidade. Isaías 66, 22, 23 declara com clareza: como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim. Assim permanecerá vossa descendência, e vosso nome, de mês em mês e de sábado em sábado virão todos a adorar. Esse passagem não projeta um simbolismo abstrato, é uma revelação profética do ordem eterno. Na nova terra, onde não haverá pecado, morte ou sofrimento, o sábado seguirá sendo observado. Não como obrigação, mas como expressão perfeita de adoração. A adoração em sábado será o reflexo de um povo que vive em harmonia com seu Criador, sem distorções, sem interferências, sem confusão doutrinal. Esse anúncio de Isaías conecta o princípio ao fim. O que começou na criação culmina na restauração. Deus não descarta o que santificou, não apaga o que estabeleceu como eterno. O sábado não desaparece no reino vindouro, afirma-se como parte do ordem celestial. Porque nesse dia recordaremos não só a criação, mas a redenção consumada. Adoraremos por o que Deus fez no princípio e por o que fará no fim, restaurando toda a criação. Nesse contexto, o sábado adquire seu significado mais pleno, seu propósito mais alto. Não se pode falar de eternidade sem reconhecer que o eterno de Deus permanece.
O que ele santificou não se profana, nem se substitui. Se o sábado forma parte da adoração futura, sua vigência não depende de uma época, mas de sua origem divina. O que foi estabelecido antes do pecado seguirá existindo após o pecado. O que foi bendito na criação será bendito na eternidade. Porque o sábado é mais que um dia, é um vínculo entre o Criador e sua criação. Um ritmo de adoração que começou no coração de Deus e nunca deixará de pulsar. O sábado não só revela o que Deus fez, mas o que espera que façamos com o que recebemos. É fácil debater sobre dias, mas mais difícil responder com humildade quando a verdade sacode estruturas herdadas. Esse dia separado não exige uma reação emocional, mas uma decisão consciente. Não busca impor-se de fora, mas despertar algo de dentro. O sábado confronta a tendência humana de controlar o tempo e redefine o calendário à luz do céu. É a oportunidade de reordenar a vida desde uma perspectiva divina, onde o relógio não dita o ritmo, mas a presença de Deus. Num mundo onde tudo gira em torno do fazer, o sábado ensina o valor do ser. Ser filhos, ser obedientes, ser sensíveis ao que o Espírito revela. Não se trata só de mudar de dia, mas de mudar de enfoque. Porque quando o tempo é devolvido a Deus, também o é o coração. Esse é o maior segredo que poucos ensinam. O sábado não busca controlar-te, mas libertar-te. Não foi dado para reter-te, mas para devolver-te ao teu propósito. O verdadeiro descanso não começa quando cessa a atividade, mas quando a alma reconhece seu verdadeiro dono. Caminha com fé, pois o Senhor está conosco. Amém.